Nós vamos, antes de nós aqui entrarmos na palavra do Senhor para essa noite, quem aqui faz parte de alguma rede no lar, dá um sinal com a mão assim? Olha aí, glória a Deus, que bênção. Muitas pessoas já estão em rede. As redes dos lares são os pequenos grupos espalhados na nossa cidade, de adolescentes, jovens, homens e mulheres. São esses 4 grupos aí, que se reúnem nos lares uma vez por semana, para um tempo de adoração, de edificação, de comunhão, de oração e também de evangelização. E nós estamos nesse mês de outubro sobre a série Alcance, e nós estamos aí com o alvo de fato de alcançar muitas vidas através de um evangelismo relacional. Vamos ter também um evangelismo de impacto nas ruas da cidade. Talvez você vai estar andando nas ruas aí, você vai ser surpreendido por alguém num determinado dia desse mês aí, em algum lugar, em algum bairro, sendo ali alvo de evangelização. Então, se você não faz parte da nossa rede, das nossas redes dos lares, não perca a oportunidade. Nós temos 28 redes espalhadas pela cidade, em bairros distintos, desde o Vila Isa, a região do Granduquesa, a região do São Pedro, Centro, bairro Vila Rica, São Cristóvão, enfim, Lagoa Santa. Em várias regiões da cidade nós temos rede de adolescentes, para você que é adolescente, nós temos rede de jovens, várias redes de jovens, temos várias redes de homens e várias redes de mulheres. Você pode ver que está mais perto da sua casa. Pastor, como que eu faço para saber a mais perto da sua casa? Você pode entrar no aplicativo da igreja, Primeira IPR. Lá você vai ver no menu mais assim, está uma opção lá, encontre a sua rede, a rede mais próxima da sua casa. Você já vai puxar o seu endereço de casa e vai mostrar para você a rede mais próxima da sua casa. E aí é só você clicar, ele até mostra o caminho para você. É facinho, né? A tecnologia facilita muito a gente poder ter esse acesso. Então, não perca a oportunidade. Essa série Alcance são palavras daquilo que a gente está ministrando aqui, são compartilhadas lá também, e tem sido uma experiência muito maravilhosa. E estamos também num propósito de 21 dias de jejum, oração, orando pelas manhãs, fazendo alguns jejuns específicos em cada semana, lendo o Evangelho de João. Estamos assim, de fato, sedentos por viver tudo aquilo que o céu tem preparado para nós. Quem está com muita expectativa em Deus aí, para aquilo que o Senhor vai derramar, em nome de Jesus, já está derramando e vai derramar ainda mais. E quero fazer aqui um último convite aqui. Nós vamos ter o último batismo do ano. E se tiver porventura aí o Ministério de Mídia, um QR Code, a inscrição também é pelo aplicativo. Então você não pode terminar o ano de 2025, você que não foi batizado, passar pelas águas do batismo. Pastor, o que eu preciso para poder passar pelas águas do batismo? Crer em Jesus. Crer em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Então o requisito para a gente poder passar pelo batismo é crer em Jesus, é ter um encontro com Jesus. É você já ter decidido no seu coração, não, eu vivo para Ele. O velho homem já morreu, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu vou selar diante dos homens também, diante dos céus, através do batismo. Então, eu não sei, aí tem. Então você que ainda não passou pelo batismo, ou conhece alguém que deseja batizar, nós vamos ter o último batismo de 2025, a última oportunidade desse ano, fechar o ano aí, como diz a expressão, com chave de ouro, participando aí dessa festa ao Senhor. Nós já estamos tendo aí, já está aberto, as inscrições para o encontro. Quer falar, Paulinho? O Paulinho é o nosso mestre lá da rede do ensino. Próximo domingo já tem um encontro lá com a turma às 9h30 da manhã, para você aprender detalhadamente, tirar suas dúvidas e, enfim, não perca a oportunidade. Marcos 16:16 diz que quem crê, quem sabe esse versículo de qual aí? Quem crê e for batizado, será salvo. Batismo salva, pastor? Não, mas ele faz parte do processo de salvação. Ele faz parte do processo de salvação. Quem crê e for batizado, será salvo. Será salvo. Quem não crê, será condenado. O indispensável é você crer. Mas se você tem a possibilidade de passar pelo batismo, por que não declarar isso diante dos homens? Sendo que até Jesus, ele passou pelo batismo, para nos dar o exemplo, para cumprir ali o propósito dos céus. Então não perca essa oportunidade tão marcante na nossa jornada, que é passar pelo batismo nas águas. Amém? Bom, vamos mergulhar na mensagem, na palavra do Senhor nessa noite.
E eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, você pode permanecer assentado como está. Nós vamos ler do verso 31 até o verso de número 46. Na versão NVI, Mateus, capítulo de número 25, verso de número 31 a 46, diz assim a palavra do Senhor. Acharam, irmãos? Amém ou não amém? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Verso 37, então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos ou pequeninos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Verso 45, ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para vida eterna. Vamos ler o 46 juntos? E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quero pedir a missionária Rinária, por gentileza, para fazer essa oração, colocando diante de Deus as nossas vidas, para que o Senhor continue falando conosco através da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, nós nos rendemos diante da Tua presença. Obrigada pela Tua doce e suave presença em nosso meio. A Tua palavra diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Então, obrigada pelo livre acesso a Ti, porque temos a certeza que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus, colocamos a vida do pastor Bruno diante da Tua presença. Obrigada pelo Teu Filho, Deus, que separou um momento para estudar, para se dedicar por essa palavra, fazendo o papel dele. Mas muito mais do que isso, nós clamamos e pedimos a Tua doce e suave presença. Flua através do pastor, Deus, que desça do altar, Jesus, dos céus para o altar, do altar para a igreja, uma palavra viva, uma palavra que venha nos confrontar, uma palavra que nós venhamos meditar nela durante essa semana. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração esteja aberto e que a Tua palavra venha permanecer em nós. Eu te peço, Jesus, que o Senhor nos ensine a ser cada dia mais como o Senhor e que a gente venha servir, Deus, com o coração pleno em Ti, com o coração aberto. Em nome de Jesus, fala conosco, nós clamamos, pedimos que toda a dispersão, todo aquilo que venha de desconectar-nos da nossa mente, venha ser repreendido agora, mas que a nossa mente esteja alinhada ao Senhor para receber a palavra viva. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos nessa série Alcance,
cada semana nos movendo sobre uma palavra. E nessa noite, debaixo desse texto de Mateus 25, versos 31 a 46, nós queremos falar sobre o grande dia, que nós vimos aqui narrado, e sobre o tema ordinário que pesa na eternidade. Diga comigo, o grande dia, o ordinário que pesa na eternidade. Hoje nós vamos entender, à luz da palavra, como o ordinário pesa na eternidade. Eu tenho percebido de forma mais aproximada, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, que as coisas que às vezes a gente trata como comum na nossa vida, por exemplo, rotinas, trabalho, relacionamentos, desde familiares como interpessoais, gestos diários, conversas informais, pequenas responsabilidades, enfim, as coisas que nós temos como comuns e tratamos como comuns, elas não são tão comuns assim. Isso tem me vindo dia após dia de forma muito forte no meu coração. As coisas que nós tratamos como comum, elas não são tão comuns assim. E duas frases, uma delas eu já até venho citando aqui na igreja, que se tornaram sentenças e princípios de vida para a minha jornada, acerca disso a primeira delas é que o que é comum para mim pode ser milagre para muitos. Lembra dessa frase? Vamos dizer juntos? O que é comum para mim pode ser milagres para muitos. Mais uma vez, o que é comum para mim pode ser milagre para muitos. O que é comum para você pode ser milagre para muitas pessoas. Por exemplo, andar, se movimentar. Andar pode ser algo completamente comum. Você anda o dia todo, a gente anda o dia todo para lá e para cá, e raramente a gente tem consciência do alto valor que isso possui. Raramente a gente para pensar o valor tremendo que esse algo comum, que a gente pratica diariamente, o valor altíssimo que ele tem. Mas a gente precisa entender que para muitos isso é o quê? O andar é um quê, gente? Me ajuda? Um milagre. O que é comum para mim andar, para muitos é um milagre. E a gente pode pegar tantas outras coisas, como o ato de falar. O falar para mim é comum, mas para muitos seria o quê? Um milagre. Se assentar para mim é algo comum, levantar, sentar é algo comum, mas para muitos, talvez que estão enfermos, estão acamados, isso é o quê? Um milagre. Ter uma igreja para congregar, às vezes para nós que estamos nesse contexto é comum, mas para milhares e milhares de cristãos espalhados ao redor do mundo, é um milagre poder ter uma igreja. Um lugar para congregar, como uma igreja perseguida. Participar de um culto para a gente é comum, mas talvez, como eu contei uma certa feita, um testemunho que eu ouvi de um homem que usava como codinome Miguel Zug, da igreja perseguida. Ele falou, ele era pastor de uma igreja perseguida, uma igreja subterrânea, onde as pessoas teriam que, ao ir para o culto, iam para o culto de madrugada, porque não poderiam reunir durante o dia, não podem ter uma Bíblia para levar, porque se forem pegos, serão realmente torturados, presos. E ele sai de madrugada, entra debaixo ali de uma gruta, de uma caverna, para poder ali durante a semana, cultuar ao Senhor, e às vezes passa horas, numa igreja subterrânea. Às vezes o que é comum para a gente participar de um culto, e a gente às vezes nem dá tanto valor. É milagre para muitos. E a gente poderia mencionar inúmeras, infindáveis coisas que são para a gente comum, e que na verdade é milagre para muitos. Talvez você ter uma mãe, talvez você poder abraçar um filho, você poder gerar um filho. Quantos pagam às vezes valores caríssimos, e às vezes a gente tem, quantos tem, às vezes murmuram, ao invés de adorar a Deus por aquilo. E inúmeras outras coisas, um emprego, um prato de comida, como ouvimos aqui, a ministração do missionário André, é milagre para muitos. Eu estava lembrando de textos bíblicos, por exemplo, como do paralítico no tanque de Betesda, em João 5, foi feito até um devocional debaixo aí dessa palavra, 38 anos esperando a água se movimentar. Para ele, um andar é um milagre, era um milagre, que ele esperou a vida toda, era o maior milagre dele, andar. O que é comum para nós. Da mesma forma que ele coxo de nascença em Atos 3. O homem não andava há 40 anos.
Ele não entrava no templo, só carregava ele até a porta. Quando ele recebeu a vitalidade nas pernas, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele sai andando, pulando e saltando e louvando a Deus dentro do templo. Então diga comigo mais uma vez, o que é comum para mim é milagre para muitos. E a gente precisa ter isso como percepção na nossa vida, que às vezes a rotina, que a gente às vezes acha que é enfadonha, levantar, tomar um café e ir para o trabalho. Se você perguntar para alguém que está talvez acamado no hospital, trazendo essa percepção de uma forma mais notória para a gente, talvez pegaria caro para ter a rotina que você e eu chamamos de cansativa. E aí a gente percebe que o que é rotina para você é clamor desesperado para outro. E aí eu olho para salmos que nos fazem se portar de maneira consciente sobre essas coisas comuns. Por exemplo, o Salmo 103, verso 2, o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se você olhar 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, diante de uma realidade, de uma sentença como essa, a gente precisa aumentar a nossa valorização, aumentar a nossa gratidão, aumentar a nossa celebração pelo comum que nos cerca. Agradecer a esposa, o filho, o pão sobre a mesa, com gratidão. E às vezes eu fico pensando que Deus tem nos dado milagres diários, disfarçado de normalidade. Deus tem nos dado milagres diários, que estão disfarçados de normalidade, e a gente não está percebendo. E quando nós aprendemos a enxergar sobre isso, de fato a gente vai diminuir muito as reclamações, e elevar muito a nossa adoração a Deus, amém, queridos? Uma segunda sentença, sobre essa percepção que me veio ao coração, de que as coisas comuns não são tão comuns assim, é que o que é comum para mim, pode ter um peso espiritual tremendo diante de Deus. Diga comigo, o que é comum para mim, pode ter um peso espiritual e eterno diante de Deus. É uma percepção que a gente às vezes não tem consciência delas, mas as pequenas ações, por exemplo, como comer, como beber, como trabalhar, como talvez visitar uma pessoa, como cuidar, como servir, e até mesmo quando você libera um perdão, pode parecer comum, mas aos olhos de Deus isso tem um valor espiritual e eterno. O que é comum, rotineiro, que a gente não percebe, às vezes tem um peso espiritual tremendo, tanto que um texto que frequentemente eu cito, por justamente trazer essa consciência à luz da palavra, é 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, quer comais, vamos lá junto, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu tenho, a forma como eu como, ela tem impacto na minha vida, o que é? Espiritual. Eu posso fazer para a glória de Deus ou não, porque o texto está me chamando para o quê? Para fazer para a glória de Deus. Então eu posso comer algo comum, de forma que Deus não é glorificado, ou eu posso comer, que é algo comum o tempo todo, daqui a pouquinho nós vamos comer, de forma que Deus é glorificado. Se você olhar em Colossenses 3, 23 e 24, você vai perceber, falando ali sobretudo o relacionamento profissional de senhor e servo, o texto diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha, no ambiente profissional, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos orienta aqui a fazer absolutamente tudo quanto fizer, eu fazer de todo o coração, como eu estou fazendo para Deus. Mais do que o que eu estou fazendo para uma instituição, para uma empresa, para um patrão, eu estou fazendo para Deus. Quando eu viro essa chave, o texto nos fala, quando eu faço isso, na verdade eu não estou fazendo para uma pessoa simplesmente, mas isso estou fazendo o quê? A Cristo eu estou servindo. No dia a dia, gente, quem está comigo aqui diz amém. Está entendendo? No dia a dia, quando eu honro o trabalho que Deus me deu,
eu não cego, eu faço o trabalho com esmero, com excelência, com dedicação, conforme que Cristo é visto através da minha vida, eu estou servindo ao Senhor. Ou seja, eu não estou servindo ao Senhor só quando eu pego o microfone, eu não estou servindo ao Senhor quando eu estou recebendo aqui as pessoas que estão chegando no culto, ou quando eu estou ministrando para crianças, ou dando aula, não. Eu estou servindo a Deus nos dia a dia, quando eu estou tratando pessoas bem, quando eu estou fazendo o trabalho que me foi confiado com excelência. A palavra de Deus está aí. Então o que é comum não é tão comum assim. O que é comum para mim é milagres para muitos. É milagre para muitos. E o que é comum para mim e para você pode ter e tem um peso espiritual tremendo. A ponto que se você ler Mateus 10:41, fala que recebe um profeta porque ele é profeta, receberá com recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, o texto diz, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Tem recompensa vinda de Deus através de um copo de água fria. Algo altamente, tremendamente comum. Comum. Então o que a gente precisa trazer nessa palavra introdutória, já entrando aqui para o texto, é que muitas coisas que às vezes a gente faz, acolher alguém, visitar alguém, como eu citei tantas outras aqui, coisas, isso tem peso de adoração ao Senhor. Isso tem peso espiritual. E se ecoa para a eternidade, nós vamos ver isso nesse texto de forma muito clara. Então eu quero convidar você, como cristão, como servo de Deus, a não viver no automático. A não viver no automático. Você trazer a consciência antes mesmo de pecar contra aquilo que Deus mesmo está te abençoando, uma rotina, um trabalho, o pão de cada dia, você perceber a espiritualidade, não só nos cultos, não só na leitura bíblica, não só nos grandes momentos da vida, mas perceber que a vida espiritual está no cotidiano. Deus está presente no seu cotidiano. Diga comigo assim, Deus está presente no meu cotidiano. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E a eternidade está sendo escrita, se eu posso assim dizer, nas atitudes comuns que nós temos. A nossa eternidade está sendo registrada, porque o texto aqui fala de registros de coisas comuns que foram falados da eternidade, no grande dia. Ou seja, a eternidade está sendo registrada nas atitudes comuns que nós temos, nos horários comerciais do nosso dia. A eternidade está sendo registrada. A espiritualidade está sendo ali travada, se eu posso assim dizer, em dias comuns, não só no domingo. Aí você vai com os olhos, por gentileza, aí no texto de Mateus 25. E Mateus 25 é um grito dessa realidade que o comum tem peso espiritual. Mateus 25 é um grito de que o simples, ele tem valor eterno. Mateus 25 é uma realidade que o amor prático se tornou, à luz desse texto, um grande divisor entre ovelhas e bodes. O amor prático. O amor prático foi o divisor nesse texto entre ovelhas e bodes. Então Mateus 25, nós vamos pegar aqui rapidamente sobre o contexto, fala sobre o fim dos tempos, mas ele não é só uma janela para o futuro, mas ele é um espelho para o nosso presente. Mateus 25, Jesus não apenas descreve aqui sobre o juízo, o grande dia, o grande julgamento, mas ele define para nós o que importa no agora. Ele fala do amanhã, mas mostrando que tem valor agora. Ele abre as cortinas, se eu posso dizer, da eternidade, do grande dia, do julgamento, mas ele traz como luz enfática, porque ele repete as mesmas coisas, tanto para o justo quanto para o ímpio, no texto, tanto para as ovelhas quanto para o bode, ele mostra aqui com ímpios, o que importa agora, a importância daquilo que eu faço hoje. Então você pega o contexto que começa em Mateus, capítulo de número 24, você vai ver que Jesus ali está discorrendo sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24, ele fala sobre os sinais que marcarão o fim,
esse fim dos tempos traz grande curiosidade para nós, como trouxe também para os discípulos de Jesus. Ele fala que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago, que aparecerão falsos cristos, que aparecerão falsos mestres, que vão enganar até mesmo, vão enganar a muitos. Ele fala que o amor de muitos vai esfriar. Ele fala sobre alguns marcos ali do início das dores. Ele fala sobre o desconhecimento do dia e da hora, que nem os anjos do céu sabem, que somente o Pai sabe qual será o grande dia. Ele fala como será a vinda do Filho do Homem. Ele virá sobre as nuvens com todos os anjos dos céus, virá para buscar a noiva. Ele narra duas parábolas que nós conhecemos muito bem, que é a parábola das 10 virgens, que fala da vigilância, e ele narra depois a parábola dos talentos, que fala da fidelidade com aquilo que Deus nos deu. E aí ele encerra o seu discurso, esse discurso escatológico, falando sobre o grande julgamento, dando a analogia de ovelhas e bodes que serão separados, trazendo a luz da eternidade sobre as coisas que importam no presente, sobre as coisas que importam, e mostrando que esse impacto do fim dos tempos tem a ver com aquilo que eu pratico no dia a dia. Se você vê aí o texto de Mateus 25, ele diz assim, ó, que quando ele vier, todos os anjos virão com ele, e o texto diz, ele vai se assentar no trono, e a primeira ação quando ele se assentar no trono é separar o quê? As ovelhas dos bodes, vai fazer essa separação. Estava lendo um comentário de D.A. Carson da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que diz assim, ovelhas e bodes palestinos normalmente se pareciam quando vistos a certa distância. É ele que vai separar, né? E geralmente pastavam juntos, joio e trigo está junto, como diz outros textos. Contudo, precisavam ser separados à noite, porque os bodes necessitam de um lugar mais aquecido ali para descansar. Então ele faz essa analogia em que eles estavam juntos, como a analogia da gente na terra, joio e trigo junto. Mas chega nesse grande dia a separação. As ovelhas são colocadas para o lado direito, porque o lado direito de uma pessoa eram considerados mais honrosos no contexto da época, e os bodes seriam colocados ali do lado esquerdo, que eram considerados o lado mais vergonhoso. E aí é do lado direito, o texto diz no verso de número 34, diz assim, o rei dirá aos que estão à sua direita, aos justos, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Receba essa herança. Você quer receber? Amém? Quem quer viver, ouvir essas palavras? E a reação dos justos foi o quê? Foi uma reação de surpresa, não por alegação de conhecer a Cristo, mas em perceber que nas coisas comuns que eles tinham feito, eles estavam ali ministrando ao próprio Cristo. Então os justos lhes responderão, verso 37, olha aí, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O verso 40, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. E aí quando chega para o lado esquerdo, sobre os bodes, ele diz, malditos, apartem-se de mim, olha só, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aí ele explana nas coisas comuns, ele detalha dizendo mais uma vez, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram, eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Tão redundante, duas vezes Jesus repetindo a mesma coisa no texto. Por que será? Para nos mostrar o valor das coisas comuns, o valor do amor prático, o valor de que aquilo que a gente trata como corriqueiro tem peso espiritual e está desenhando a nossa eternidade com Deus. Você vai ver Jesus gastando tempo, você vai ver o autor de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, detalhando sobre coisas triviais, de coisas que a gente faz ou deixa de fazer, sobre comer, beber, vestir e tantas outras coisas, e Jesus eleva acerca disso a importância que isso impacta a vida espiritual e a vida eterna. Então nós precisamos essa noite compreender e aprender a viver para a glória de Deus.
Nós precisamos viver essa vida na terra de forma que Deus é glorificado. Como que eu vivo para a glória de Deus? É quando tudo que eu faço na terra visa agradar a Deus que está no céu. Você e eu vamos viver para a glória de Deus. Pastor, viver para a glória de Deus é ter que ficar no monte orando 24 horas, é ter que se tornar um pregador? Não, é quando eu e você tornamos todas as coisas que a gente faz na terra, das mais comuns, coisas que a gente vai fazer para a glória de Deus, para agradar a Deus. O Senhor está se agradando? Ou seja, eu vou conversar com a minha esposa, coisa comum, faço todos os dias. A forma como eu estou tratando a minha esposa, a forma como as palavras que eu estou usando para ela, com ela, está agradando ao Senhor? Então você está vivendo para a glória de Deus. A forma como eu estou conversando com meus filhos, a forma como eu estou lidando com uma tarefa que me deu no trabalho no dia a dia, a forma como eu vejo uma pessoa passando necessidade, ou vejo um projeto de alcançar pessoas, como eu me porto diante disso. Se eu faço isso para agradar a Deus, eu estou vivendo para a glória de Deus. Então há um chamado do céu para nós essa noite, para entendermos que tudo que nós estamos fazendo na terra, como os textos que nós lemos na mensagem da palavra introdutória, tudo são sementes. São sementes que têm impacto eterno, que são vistos por Deus, que ecoarão no futuro, que ecoarão na eternidade. Sejam coisas boas, como os justos ouviram, ou sejam coisas ruins, elas não são atitudes soltas. Se nós tivermos essa consciência, nós teremos muito mais temor no trato do nosso dia a dia, na forma antes de abrir a boca para falar, reclamar, murmurar, tratar as pessoas de forma desrespeitosa. A gente vai ter muito mais temor no coração, porque de fato é isso que a Bíblia nos revela. Sementes, pergunta que nós precisamos fazer: que sementes espirituais eu estou lançando dentro da minha casa? No diálogo com a minha esposa, no trato com os meus filhos, no relacionamento com os meus pais. Porque a Bíblia mostra que se o filho honra o pai, honra teu pai e tua mãe, é um mandamento com promessa que prolonga a vida e nos faz prosperar. Ou seja, o fato de eu tratar a minha mãe e meu pai com valor tem impacto eterno, tem impacto espiritual. Está entendendo? Diz amém. Que sementes eu e você temos lançado no ambiente de trabalho? Leia Colossenses 3, um pouco antes do verso 23, você vai ver, é o trato do Senhor com o servo. Que sementes tem peso espiritual, tem impacto eterno. Então a fé genuína, ela não é medida apenas por confissões, mas por compaixão. A fé genuína, vou repetir, ela não é medida apenas por confissões, por declarações, mas por compaixão. A fé genuína é medida por uma vida que traduz o amor de Deus em gestos concretos. E mergulhando nesse texto, algumas lições trouxeram aprendizado para a minha vida, algumas lições trouxeram temor ao meu coração, e eu quero compartilhar com você, para impactar a minha vida, para impactar a sua vida no dia a dia. E certamente, se a gente ter essa consciência, o nosso casamento vai ser melhor, sim ou não, gente? Se eu ter essa consciência, o meu relacionamento com o gerente, com o patrão, com o funcionário, vai ser melhor. A minha forma de lidar com os problemas vai ser diferente. Eu preciso ter essa consciência bíblica. Então, algumas verdades, lições que esse texto nos traz, que eu acredito que vai nos impulsionar a sermos relevantes, a vivermos com mais consciência bíblica, espiritual, e como diz um certo pregador, para que o Senhor crave nos nossos olhos a eternidade. Primeira lição que nós podemos tirar é que ninguém se esquivará do julgamento divino. Não tem ninguém aqui, pastor não vai se esquivar, ministro de louvor, músico, e absolutamente ninguém que está nos ouvindo aqui online, ou que vai nos ouvir depois. Ninguém se esquivará do julgamento divino. Verso de número 31 de Mateus 25 diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Verso de número 32,
todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha o primeiro verso, está aí, os meninos me ajudam na pregação. Um verso anterior, verso 31, diz aí, ó, o verbo, quando vier, ó, quando o filho do homem vier, está escrito aí, vamos ler juntos essa frase ali, 1, 2, 3, quando o filho do homem vier. O texto não é se, o texto é o quê? Quando. Ou seja, não é uma possibilidade, é uma certeza. É se o filho do homem se ele vier, ou seja, ele pode vir ou não é se, o texto está o quê? Quando o Senhor vai vir. Há uma certeza indubitável registrada na palavra. O mesmo que veio em humildade, andando sobre o jumentinho nessa terra há cerca de mais de 2000 anos atrás, voltará em majestade para buscar a sua noiva. Ninguém se esquivará do julgamento divino, porque o mesmo que veio e morreu na cruz, voltará, como diz o texto, assentado sobre o trono, e Cristo julgará o mundo. Ele é apresentado como juiz nesse texto, ele se assentará no trono e julgará. Ele é apresentado como rei, que as suas decisões são permanentes. Então o texto diz aí também, o próximo versículo, pode colocar, além do quando que reafirma essa certeza, que nos dá essa certeza, nos mostra que todas as nações serão reunidas, todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. E nações não está falando só de nações como Brasil, Japão, não, está falando que o texto lá na frente fala assim, o pastor separará, está lá, o pastor separa as ovelhas dos bodes, está falando de pessoas que vão ser separadas ali, ou seja, crentes e ímpios, ovelhas e bodes, brasileiros, americanos, ricos e pobres. O grande dia chegará para todos nós. Charles Riley, ele descreve essa cena dessa seguinte maneira, que vale a pena, permita-me ler, diz assim: todos os julgados serão divididos em duas grandes categorias. Não haverá mais distinção nenhuma entre reis e súditos, patrões e empregados, clérigos ou leigos. Não se fará menção alguma de denominações ou partidos religiosos, porquanto todas as distinções do passado terão sido eliminadas. Graça ou nenhuma graça, conversão ou não conversão, fé ou nenhuma fé, essas serão as únicas distinções que prevalecerão naquele dia. Não importa quanto que eu tenho na conta, não importa o que eu... todos comparecerão. Então, se você acreditar ou não, esse dia vai chegar. Se a gente estiver vivo ou não, esse dia chegará. Que a gente tenha aproveitado as oportunidades triviais ou não, ou desperdiçado, esse dia chegará. E a pergunta que a gente precisa fazer quando esse dia chegar: qual será a nossa trajetória, o que a gente terá construído como trajetória na nossa caminhada? Então eu quero convidar a mim e a você nesse momento a vivermos no nosso dia a dia com a consciência escatológica do fim dos tempos. O cristão, ele não teme o futuro, mas ele se prepara para ele, amém? O cristão, ele não teme o futuro, o cristão está em Cristo. Ele não teme o futuro, mas ele o quê? Se prepara para ele. Então cada decisão a gente precisa tomar nessa terra à luz desse grande dia, porque ninguém se esquivará, ninguém se esquivará desse grande dia. O julgamento, ele é certo. Uma outra percepção que esse texto, pode colocar para o finês o verso de número 32 novamente, que esse texto, um outro aprendizado para que impacta o nosso presente nesse texto, é que não há terceira via espiritual. Primeiro, ninguém se esquivará do grande dia. Segundo, não há terceira via espiritual. Vamos dizer essa frase juntos? Não há terceira via espiritual. O texto diz: ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, só vai ter dois grupos. Pense comigo sobre isso nesse momento: salvos e perdidos. Os que vão ouvir bem-aventurados, ou os que serão condenados.
os que são ovelhas ou os que são como bodes. Só haverá 2 grupos e 2 destinos. Não há nesse texto, em nenhuma parte da Bíblia, uma opção intermediária. Só há 2 portas, só há 2 caminhos, o que leva à salvação, o que leva à perdição. Só há 2 destinos, não tem uma opção neutra, não tem uma terceira via. Ou a gente é ovelha, ou a gente é bode. E a pergunta contundente que me veio ao coração é: de que lado eu e você estamos hoje? Se esse grande dia for hoje, porque o dia a gente não sabe, mas se for hoje, de que lado você está? Olha para a vida, lembra das coisas triviais, comunicam sobre aquilo que a gente carrega? Se Jesus voltar hoje, de que lado eu e você estaremos? Será que você e eu, se ouvíssemos hoje, se o grande dia chegasse hoje, será que eu e você ouviríamos o quê? Bendito do Pai? Ou será que eu e você ouviríamos maldito? Deus nos livre. O que nós ouviríamos, será que a gente ouviria vem para a direita? Ou será que nós ouviríamos vem para a esquerda? Não tem uma terceira via, é espiritual. O que será que eu e você ouviríamos? R.C. Sproul, um comentarista bíblico, ele diz assim: a graça mistura, mas o juízo separa. Porque o juízo trará à tona o coração. Porque Deus não vai julgar segundo os nossos cargos, mas pelo caráter de Cristo ou não em nós. Deus não julgará pela nossa visibilidade nas redes sociais, pela visibilidade na sociedade, mas por nossa fidelidade. Recebi um talento e não enterrei, ou recebi 2, ou recebi 5, e pratiquei o que o Senhor, multipliquei o que o Senhor me confiou. Quem tem sido eu e você? Isso precisa impactar o nosso presente. O olhar para o futuro deve impactar o nosso presente, a nossa realidade hoje. E perceber, será que a vida que eu tenho vivido, como tem sido a vida que eu tenho vivido? O Senhor precisa gerar, eu clamo ao Senhor, gere temor no nosso coração. Talvez você está aqui nessa noite e a vida que você tem vivido, você está percebendo: não, eu tenho vivido uma vida longe de Deus, pastor. Eu tenho vivido a vida longe de Jesus. Eu gosto desse ambiente, eu participo, eu venho quando dá, eu faço quando dá, eu me sinto bem. Mas eu olho para a minha vida hoje e eu tenho consciência no Espírito que eu estou longe de Jesus, que eu estou frio, que eu estou escondendo talento, que eu estou talvez na caverna do meu chamado. Deixa eu te dar a boa notícia: meu irmão, as portas da graça ainda estão abertas. A boa notícia é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e elas não têm fim. Enquanto estivermos vida, tem perdão, tem recomeço, tem a oportunidade de ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você pode dar um glória a Jesus e celebrar essa oportunidade dos céus e agradecer. Dá uma palavra de gratidão, de glória a Jesus. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Diga para Ele muito obrigado, porque essa porta ainda não fechou para mim. Talvez fechou para muitos familiares nossos, porque já partiram dessa vida na terra, mas para nós continua aberto. Então, se você hoje está aqui e tem essa consciência no Espírito, não precisa de ninguém apontar para você e dizer: você precisa batizar, você precisa selar o seu amor, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, você precisa se posicionar no seu chamado. Não precisa ninguém falar isso. O Espírito de Deus está comunicando ao seu coração, porque há um anseio no céu de poder falar para nós: benditos do meu Pai, benditos do meu Pai, benditos do meu Pai. Quem mais quer ouvir isso do Senhor? Aleluia! Então eu preciso olhar para a eternidade, para viver um presente que glorifica a Deus, e entender que ninguém se esquivará do julgamento divino, entender que não há terceira via espiritual. Ou estou com Deus ou não estou com Deus, ou estou com Cristo ou estou no mundo, no caminho para o inferno. Não tem uma terceira via.
É só duas portas, é só dois caminhos. Em qual lado que a gente tem? Ou é bênção ou é maldição. O terceiro aprendizado que nós temos, para a gente caminhar, para podermos aqui orar ao Senhor sobre essa palavra. Todos terão oportunidade de servir a Jesus. Diga comigo, todos, inclusive eu terei a oportunidade de servir a Jesus nessa terra. Guarde esse terceiro aprendizado, essa terceira lição. Todos terão a oportunidade. Você vai ver Mateus 25, verso 35, verso 36, a fala para os justos. Verso 42 e verso 43, a fala para os bodes, para os ímpios, dizendo: tive fome, tive sede, era estrangeiro, estava nu, enfermo, preso. Ou seja, tanto ovelhas quanto bodes ouviram o mesmo discurso do rei, dizendo. Todos ouviram a mesma lista, todos tiveram a mesma oportunidade. Todos tiveram acesso aqui a servir a Jesus, ao ajudar ali as pessoas. A diferença é que um ajudou, um de fato ali alcançado pela graça ajudou, o outro ignorou a oportunidade. Ou seja, a diferença não foi a situação, mas foi a resposta que a gente dá à situação. Então nós não teremos a opção ou a alternativa, ou a justificativa, melhor dizendo, de chegar para o Senhor e falar: não, mas eu não tive a oportunidade de voltar para o Senhor. Eu não tive a oportunidade de colocar em prática o meu talento. Eu não tive a oportunidade de manifestar o amor prático. Eu não tive, não. O texto é muito claro para nós, e detalhado e enfático, que a mesma lista, depois você lê, a mesma lista, dada como oportunidade para os justos de revelarem Cristo no dia a dia, foi a mesma lista dada também, narrada para aqueles que foram chamados aqui de bodes, o que nos mostra que todos nós seremos indesculpáveis. Deus sempre nos dá pessoas, oportunidades e momentos concretos para a gente decidir, e talvez essa noite seja uma noite de decisão para você. Você precisa tomar uma decisão em Cristo, porque você já sabe, o Espírito de Deus está falando com pessoas aqui, você já sabe o que precisa fazer, mas você está envolvido nas sofismas do inimigo, quem sabe, na rotina, na correria, e não tem trazido à consciência aquilo que você já sabe, que precisa se posicionar no Senhor. As oportunidades o Senhor já te deu, e o Senhor está trazendo a memória de vidas aqui nessa noite. Todos nós teremos essa oportunidade de manifestarmos isso. E agora eu encerro, lembrando mais uma vez que o que nós fazemos na terra, diga comigo, que o que eu faço na terra tem peso espiritual e eterno. Vamos dizer juntos? O que eu faço na terra tem peso espiritual e eterno. Mais uma vez, o que eu faço na terra tem peso espiritual e eterno. O verso 40, a parte B, diz assim: a mim o fizeste. Então o que eu faço na terra tem impacto espiritual. As pessoas que fizeram para essas outras pessoas que estavam necessitadas, Jesus disse: você estava fazendo para mim. Ou seja, isso tem um impacto espiritual. Não é simplesmente aqui relacionamento, eu ajudei uma pessoa bacana, legal. Não, mas tem impacto espiritual. E não só impacto espiritual, mas tem impacto eterno, porque o verso 46 diz assim: estes irão para a vida eterna, os justos irão para a vida eterna, e os outros irão para o castigo eterno. Então você vai ver tanto a realidade espiritual nessas coisas simples que o texto narra, ali nos versos 40, 45, que antecede, melhor dizendo, quanto o impacto sobre o castigo eterno e a vida eterna. William Barclay diz assim: Jesus nos confronta com a magnífica verdade de que toda ajuda desse tipo é dada a Ele, e toda ajuda que se nega é negada a Ele. Sabe algo que me veio ao coração quando nós estávamos falando sobre Êxodo, nós tivemos essa percepção, e esse texto mais uma vez mostra isso para nós, que os nossos relacionamentos interpessoais, eles são espirituais. Os nossos relacionamentos na terra, entre pessoas, interpessoais, eles são
espirituais. São espirituais. Eles são espirituais. Lembra que nós, quando falamos um pouco sobre os 10 mandamentos? Quem lembra aqui? Quem estava na série de Êxodo? Sobre os 10 mandamentos. Os 4 primeiros falavam sobre o relacionamento com Deus, mas os 6 últimos falavam do quê? Do trato com as pessoas. Não matarás, não cobiçarás, porque os nossos relacionamentos, a forma como a gente lida com as pessoas, os nossos relacionamentos são o quê? Espirituais. Quais são os 2 grandes mandamentos que regem o cristianismo, que Jesus resumiu toda a lei? Amar a Deus e amar pessoas. Os nossos relacionamentos são espirituais. Liberar perdão, ter paciência, andar mais uma milha, ter respeito. Isso é espiritual diante de Deus. Isso tem impacto até mesmo eterno. O que nos faz relembrar o que nós falamos no início, que as coisas comuns não são tão comuns como nós imaginamos. Então o amor, ele não é simplesmente sentimental, ele é encarnado. O reino de Deus, ele é construído nos gestos, talvez que ninguém aplaude, mas o céu registra. O reino de Deus é construído muitas vezes com ações comuns, em gestos que ninguém talvez vai aplaudir, mas que os céus registram. Quinta lição: a omissão espiritual leva à perdição eterna. Vocês estão aqui comigo ainda, gente? Então, diga comigo após mim: a omissão espiritual leva à perdição eterna. Meu Deus. Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer. Verso de número 45, tá, mídia? Vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazer. Qual o destaque aqui de Jesus para as pessoas que foram para a perdição? A omissão espiritual. Como eu disse, todos tiveram a oportunidade de amar e servir, mas os que foram aqui chamados como bode foram aquilo que eles deixaram de fazer. O que nos mostra que a omissão, ela é tão pecado quanto a transgressão, quanto a atitude. Ou seja, quando nós omitimos o que deveríamos nos posicionar, nós estamos nos agindo como bodes e não ovelha. Eu tenho uma oportunidade, eu omito, ou seja, eu manifesto uma indecisão. Essa indecisão, ela já é uma decisão, sim ou não? Já é uma decisão de fazer, de não fazer, né, o que deveria ser feito. Então a omissão, ela é um pecado, é uma negligência. Você observa nesse texto que o problema dos bodes, dos que foram chamados como malditos, não foi um mal que eles cometeram, mas um bem que eles omitiram. Tá? Faz sentido? Não foi um mal. O que vocês deixaram de fazer. Está a ênfase no texto. Responder, diga a verdade. O que vocês deixaram de fazer. Então a omissão espiritual, ela leva a gente à perdição eterna. A perdição eterna. Então o cristão, quando ele se cala diante da dor, a gente acaba traindo a nossa própria missão. Talvez hoje você vai ouvir o Senhor te chamando para uma aliança. Talvez, como eu falei do batismo, ou aliança de entregar a vida para Ele, ou aliança de voltar para os caminhos dEle. Mas você pode simplesmente deixar de fazer. O que seria isso? Quem deixa de fazer, comete o pecado da omissão. E essa omissão espiritual foi o fator que levaram eles para a perdição eterna. Eu não sei se o seu coração treme, mas isso me traz muito temor ao Senhor. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: o inferno estará cheio de pessoas que não fizeram nada de errado, apenas não fizeram o que deveria ter feito. Eu sou bom, mas não acessou a porta da graça, por causa de uma religiosidade, por causa de tantos outros fatores. Então a omissão espiritual
diante de um chamado de Deus para a sua vida, seja ministerial, seja de salvação, a omissão, ela nos conduz à perdição eterna. E a sexta e última lição é o destino eterno, que vai gerar ainda mais temor. Cabe mais um aí, gente? Dá vontade de parar, né? Fala mais não. Agora já não dá mais tempo de ir embora, já ficamos sabendo. Né? A gente não vai ter nem como falar, eu não sabia. E Jesus falou comigo lá no quarto, e agora eu estou colocando todos vocês nessa bênção. Nessa bênção de ter a consciência, né? Pior é não ter às vezes a consciência disso. E chegar lá e ficar surpreso. Quanto que a gente fez? Quando a gente deixou de fazer? Agora nós temos a consciência. E a última lição que nos traz consciência e que gerou muito temor no meu coração é que o destino eterno, ele é definitivo e é inalterável. O destino eterno, ele é definitivo e é o quê? Inalterável. O texto diz: vocês vão para o castigo eterno e os justos vão para a vida eterna. Então, a mesma intensidade de eternidade, coloca o verso 46, a mesma intensidade de eternidade está para ambos. Estes irão para o castigo quê? Eterno, e os justos irão para a vida eterna. O destino é definido para sempre, ele é inalterável. O destino, ele é definitivo quando as portas da graça se fecharem. Pode se fechar através de um fim da nossa vida nessa terra, diante das tantas coisas que podem nos advir, enfermidades, dores, enfim, as coisas que acontecem, infelizmente, mas como realidade do pecado em nós, as portas da graça podem se fechar a qualquer momento. Ou pode também, quando o Senhor vier nos ares para buscar a sua noiva. E nenhum deles a gente sabe o dia e a hora. Nem do fim da vida na terra. Tantas coisas a gente vê acontecendo. Falando, isso é a vacina, não sei o que. A pessoa morre subitamente nova. Câncer, tantas coisas vindo de forma tão acelerada que atemoriza tanto o nosso coração. Então a gente não sabe. Mas o que o texto nos dá como consciência é que existe uma eternidade diante de nós, e que no dia a dia, como um domingo como esse, eu posso construí-la a partir de decisões, à luz da palavra, impelidos pelo Espírito, de estar na eternidade com o Senhor. Porque quando a vida findar, não tem como mais mudar o comportamento, gente. Quando a vida findar, não tem como a gente mais ajustar as prioridades, não tem como, não, eu vou ajustar aqui as prioridades. Quando a vida findar, não tem como mais a gente focar no que é importante. Quando a vida findar, não tem como a gente liberar perdão para quem tem que liberar. Quando a vida findar, não tem como a gente mudar situações. A gente teve oportunidade, o texto nos diz com clareza, nós tivemos oportunidades muito acessíveis, claras, todos nós indistintamente. E a pergunta final para nós: de que lado nós estamos hoje? A pergunta que eu quero compartilhar com você: de que lado você está hoje? Só tem dois. De que lado você está hoje? E de que lado você quer ficar? Quem quer ficar aqui do lado dos justos? Quem quer ouvir bendito do meu Pai? Preparado desde a fundação do mundo, a herança do Senhor para as nossas vidas. Quem quer ouvir o seu nome ser chamado, quando enfim fizer chamada, eu lá estarei, amém? Esse é o nosso anseio. Eu quero convidar você a colocar-se de pé agora. E eu sei que não tem como, diante dessa palavra, a gente não tomar decisões, a gente dar passos diante do Senhor, porque o Senhor quer fazer-nos viver uma vida nessa terra de forma relevante. Os relacionamentos são espirituais. Comer, beber, não é coisa da minha cabeça, é a palavra de Deus. Ele, comer e beber ou fazer qualquer outra coisa, tem relevância espiritual. A forma como eu trabalho, as coisas, a forma como eu negocio, a forma como eu falo das pessoas no dia a dia, na frente delas ou longe delas, isso tem relevância espiritual, isso tem impacto eterno com Deus. A forma como eu lido com as oportunidades de servir, de amar,
de ajudar, tem impacto. E o Senhor quer nos fazer ser relevantes nessa cidade, amém, irmãos? Sermos verdadeiros cristãos nessa cidade, sermos pessoas em que eles olham, que vivem para a glória de Deus. Olha, aquele fulano, ele é diferente, porque você está vivendo para a glória de Deus. Esse profissional da minha empresa é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele faz tudo para o Senhor, e não para os homens apenas. Ele faz para a glória do Senhor, sabendo que do Senhor vai receber a recompensa. O Senhor te colocou nessa terra para ser um cidadão dos céus, para viver para a glória dEle, para agradar a Ele. Sabe quem vai ser mais beneficiado com isso? Quem? Você acha que isso é um peso? Não, isso é uma libertação. Você acha que isso é um peso, é um fardo? Não, isso é liberdade, meu irmão. Isso é vida, e vida com abundância. É você estar em Cristo, realmente você vai viver a genuína vida, a verdadeira vida, porque somente na presença dEle há plenitude de alegria. E você vai ver como os ambientes onde você estiver vão ser impactados por Deus, onde você vai inspirar pessoas, onde você e eu vamos construir um legado para a glória de Jesus, porque vamos viver todos os nossos dias nessa terra para a glória do nome dEle. Amém? Feche os seus olhos, o ministério de louvor pode vir. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Que decisões que você vai tomar com o Senhor agora? O que você precisa parar de fazer? Que decisões você precisa parar de protelar? E abandonar desculpas. O Senhor está falando com pessoas aqui. Você tem arrumado muita desculpinha para alimentar pecado que me afasta de ti. Mas nessa noite o poder do nome de Jesus, como nós cantamos, vai quebrar cadeias que te aprisionam, vai quebrar grilhões que te afastam da presença dEle. O grande dia chegará, quer a gente esteja vivo ou não, quer você acredite ou não. Aquele que veio aqui há 2000 atrás é o mesmo que voltará. Ele veio em humildade, mas voltará em majestade, e nós estaremos diante dEle. Mas não existe uma via intermediária ou uma terceira via. Oh meu Deus, o Senhor está querendo nessa noite nos posicionar. Oh Jesus, nos posicionar no seu caminho, porque somente Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Então o Senhor está gritando em corações. É noite de você, filho pródigo, voltar para a casa do Pai. É noite de você de consertar com o Senhor. É noite de conserto do Senhor. É noite de renovo de aliança. É noite de tomar decisões que estão sendo proteladas. É noite de passar a fazer aquilo que você tem deixado de fazer. Mas o Senhor tem falado para você: pare de omitir, dê esse passo. Meu Deus, Jesus, é só o Espírito Santo que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a boa notícia, Ele está aqui nessa noite, trabalhando no seu coração, agindo na sua vida, quebrando cadeias, trazendo uma nova estação sobre a sua vida no nome de Jesus. Quero convidar você nesse momento, dê a mão para quem está próximo de você, por gentileza. Dê a mão para quem está próximo. Se puder ligar aí o máximo, seja nas filas. O julgamento é certo, não há terceira via espiritual. Todos terão a oportunidade. O que fazemos nessa terra tem peso eterno. A omissão espiritual nos leva à perdição eterna, e o destino eterno é definitivo, inalterável. Eu quero convidar você a fazer uma oração agora, após mim, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida, o meu coração totalmente a Ti, e te peço perdão por todos os meus pecados e por tudo aquilo que eu tenho praticado no meu dia a dia, que não agrada o Senhor, que me afasta de Ti e que me coloca longe dos Teus caminhos. Mas nessa noite eu me arrependo e peço que o Senhor me perdoe, manifeste a Tua misericórdia sobre a minha vida, porque eu quero declarar, e eu declaro, que a partir de hoje o meu coração pertence completamente a Ti. Faça de mim uma nova criatura.
Diga comigo: Senhor Jesus, eu decido nessa noite voltar para a casa do Pai, viver para a tua glória e cumprir o teu propósito. Eu assim oro, pedindo ao Senhor: escreve o meu nome no livro da vida, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.